podcast Mulher Palestrante no ar, hoje com uma convidada muito especial que veio lá do Rio Grande do Sul aqui para Curitiba para gravar com a gente. Ela é empresária, é médica e vai trazer os seus ensinamentos aqui dentro do nosso podcast, onde eu falo sobre construir carreira para estar nos palcos, mas muitas vezes o palco não é só com o microfone na mão, só com uma plateia à frente. Existem vários outros palcos, inclusive a nossa convidada já trouxe muitas pessoas ao mundo que conquistam vários palcos. Tenho aqui hoje como convidada a doutora Juliana Zanrosso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gi. A tua apresentação já me deixou lisonjeada. Muito obrigada. É isso mesmo, quando a gente fala sobre você, sobre o seu trabalho, e eu já comecei falando que você trouxe muitas pessoas ao mundo, então a gente já começar contando quem é a doutora Juliana. Então, foi uma delícia toda essa fase de plantões obstétricos. A Júlia obstetra fez plantão mais de uma década. De fato, quando eu fiz o meu 1000º parto, escrevi um dos textos que eu mais amo na vida. Sou mãe de 1000 bebês e nunca engravidei, porque afinal de contas a obstetra sabe que chega um determinado momento que aquele bebê está sendo constituído e ele de fato vai ouvi-la, e aquela mãe também. Então, durante todo esse tempo, fiz essa construção de amparar as mulheres nesse momento que é tão importante da vida delas, e a partir disso aí eu nunca mais voltei atrás nesse processo de auxiliar mulheres a chegarem no melhor que elas podem ser, no patamar de vida que elas sonham e desejam, além da gestação. Mais de 1000 partos? Mais, com certeza. Uau. Só na residência médica a gente já sai com mais de 500 partos realizados entre partos vaginais, cesarianos, enfim. Muito bem, e agora a gente começa falando então, por isso que eu falei que a Julie já trouxe muitas pessoas ao mundo, mas a Julie também é mãe de uma princesa. Sim, a Sofia, 4 anos, 5 anos agora em janeiro, e realmente a Sofia é um marco na minha vida. A Sofia, ela é uma bênção, digamos assim, no sentido do quão potente é e quão transformador é o amor que uma mãe é capaz de sentir. Por mais que a gente compartilhe amor e sentimentos de afeto por outras pessoas, a gente não chega perto, pelo menos eu, a minha vivência, nunca chegou perto do amor que eu consigo sentir por essa menina e a facilidade que ela tem de me ensinar coisas. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com cursos sobre criatividade e como que elas voltam a ser criativas, que elas se sentem um pouco perdidas nesse sentido. Eu sempre recomendo que conversem com uma criança que é naturalmente criativa. E não só por isso também, mas a minha filha também não me deixa esquecer como é bom a gente sonhar, né? Como é bom a gente acreditar nas coisas. E de todos os ensinamentos que ela me traz há 4 anos, eu acho que a rapidez com que ela consegue perdoar, me mostrando que, de fato, o ser humano ele nasce com a habilidade do perdão e o do auto-perdão, e ela faz isso numa velocidade tão incrível e volta a brincar que eu penso que de todos os ensinamentos que a gente tem em universidades, ela acaba me trazendo na universidade da vida os mais importantes. Que maravilha, quando a gente fala dos dons, como você falou, do dom de gerar outras vidas, de você também como mãe, e como que você foi descobrindo que era esse papel que a Juliana queria trazer para o mundo e deixar como legado? Foi uma construção, como que eu vou usar a palavra? Quase que espontânea da minha vida. A bem da verdade, quando eu entrei no curso de medicina, eu era uma completa apaixonada já pelo ser humano, pelos comportamentos. Eu sou uma pessoa extremamente observadora, então sempre fui mais atenta a tudo que me rodeava. E a convivência com colegas, a convivência com a faculdade, a primeira vez que eu entrei num centro obstétrico e o poder que tem aquela ambiência no sentido de urgência, de determinar o futuro destino daquelas pessoas e a relevância. Até o momento em que eu observei que talvez em alguma etapa da minha vida eu iria precisar me fortalecer,
porque o ambiente, ele realmente, do médico, o ambiente, principalmente esse ambiente do médico emergencista, e numa fase da minha vida, na transição de carreira, eu também tive 10 anos de experiência em gestão no mundo corporativo, então visualizei um pouquinho dos bastidores de quem faz a gestão dessas áreas, enfim, em que eu trabalhei, em que eu atuei, e observei que se eu não me fortalecesse internamente, eu talvez não conseguisse mais dar o suporte que outras pessoas viriam a mim buscar. E o desenvolvimento pessoal foi entrando na minha vida devagarinho, sutilmente, para que eu me construísse, para que eu melhorasse, atingisse um patamar melhor de vida, de qualidade, na verdade, porque às 24 horas do dia a gente não pode mudar, né? Não há nada que a gente possa fazer, então a gente tem que trabalhar melhor e entregar mais nesse mesmo tempo. E aí foi caminho sem volta, porque o desenvolvimento pessoal com a medicina e com o que eu já tinha desse afeto, desse carinho pela vida de outras mulheres e do ser humano de uma maneira geral, fizeram com que eu tivesse motivação de ir cada vez mais a fundo para compreender o comportamento humano, a mente humana e como que eu poderia contribuir de outra forma que não só dentro de um centro obstétrico. E essa motivação toda, como você falou, não só dentro do centro obstétrico. Agora você, saindo um pouco do atendimento, você conseguiu ir entendendo como você pode ajudar outras mulheres que também são da área da saúde, que estão às vezes atoladas de atendimentos, atoladas de plantão, e que elas podem prosperar em outras áreas, tendo mais gestão, por exemplo. Exatamente, exatamente. Quando a gente entra num curso que é tão técnico quanto a medicina, a gente acaba não tendo uma formação de gestão de consultório, de gestão de clínicas, de gestão de vida pessoal. A gente não tem, a gente não entra em contato o tanto quanto a gente deveria, ao meu ver. E a gente se lança num mercado sem que a gente tenha qualquer base para esse mercado e, de fato, é um mercado que tem muita demanda, então o médico, ele pode trabalhar, ele consegue trabalhar. Cada vez mais eu vejo mulheres trabalhando muito, em horas e horas a fio de plantões corridos, médicas e mães, então a gente nem fala, nem menciona, porque então a dedicação é muito grande à profissão, para que a entrega seja a melhor possível, e aí eu digo muito grande não só no sentido de tempo, de carga horária, mas de responsabilidade atribuída também. Com a maternagem a mesma coisa, então elas se sentem responsáveis e culpadas, e essas mulheres querem evoluir e não sabem por onde começar. E eu um dia também não soube. E agora entendo que com toda a expertise dentro do mundo corporativo, dentro dos bastidores, mais expertise dentro da área de desenvolvimento e convivendo com empresárias como Gisele Suarte e outras incríveis palestrantes nos palcos, eu fui aprendendo a desenvolver uma comunicação para levar para essas mulheres, de fato, a estrutura que elas precisam construir dentro delas e no seu entorno, seja entorno familiar, seja de convívio social, de ambiência, que muda muito, para que elas de fato consigam ser a médica que elas desejam ser, com o retorno financeiro que elas merecem, com um tempo de qualidade para os seus filhos, que a bem da verdade é só isso que eles querem, é qualidade de atenção, né? E o tempo para elas, o autocuidado, que hoje em dia de todas as esferas que elas poderiam escolher para colocar a sua energia, a esfera delas próprias, eu tenho certeza que de muitas colegas ainda é a menor. E eu tenho certeza que muitas pessoas que olham você, outras médicas, e falam, nossa, como que você conseguiu dar esse passo à frente? Como que você conseguiu fazer essa virada de chave? E como que foi essa sua virada de chave? Como que você entendeu que você estava pronta para alcançar outros patamares, para ajudar outras médicas? Você sabe que em novembro de 2022, eu fui num evento sem conhecer as pessoas que estariam nesse evento, num evento chamado Mulher Brilhante, idealizado pela Kênia Gama, uma das maiores empresárias desse país, porque eu queria algo mais, e eu não sabia também o que era, mas tinha uma coceira no meu peito.
De novembro de 2022 em diante, depois daquele evento que foi bastante transformador, eu comecei a me movimentar no sentido de conhecer pessoas que viviam de uma forma mais plena, que se sentiam mais felizes. E ressalto, não são mulheres que trabalham menos, porque elas trabalham muito, mas elas se sentem mais realizadas, mesmo trabalhando muito, e elas conseguem um patamar de vida, de felicidade, de alegria, que elas conseguem transbordar na vida de outras pessoas. E essas mulheres progressivamente foram me ensinando caminhos que me despertaram um desejo de ir além, e elas nunca me deixaram parar. Então, essa proximidade, por exemplo, com a própria Kênia Gama, através do Clube Mulher Brilhante, a proximidade com você, Gi, né, através do Mulher Palestrante, de todas as suas formações, da sua comunidade, a proximidade de outras mulheres, esse networking de um valor muito alto, me transbordou, vocês me transbordaram de uma forma que não me deixou desistir, porque o cansaço vem. E quem só vê palco e não presta atenção no bastidor, nunca lembra que o pé da bailarina tá machucado. E o bastidor, ele é pesado. E se você não tem essa inspiração, essa pessoa que você vai olhar e se você precisar e disser eu vou desistir, você sabe que ela não vai deixar. Então, às vezes em que eu pensei em lhe dizer eu vou desistir, eu não disse, porque eu sabia desde o princípio que se eu lhe dissesse isso, você ia me dizer, não vai. É verdade. Né? Então, essa ambiência diferente, essa proposição de estar fora da minha zona de acomodação, que na verdade quando as pessoas falam de zona de conforto eu acho graça, porque eu quero ir para a minha zona de conforto, é tudo que eu quero na minha vida. A zona de acomodação, ela é uma zona em que você se acomoda com a dor que você conhece, né? Que são dores que te mantêm desconfortável de uma forma tolerável, assim, um desconforto que você consegue suportar. E eu não quero mais isso, né? E eu não quero e dia após dia, eu fui acreditando nesse sonho e dizendo, se eu não parar, eu vou subir. Então, tem dias em que eu não subo quase nenhum degrau, praticamente. Tem dias que eu desço 2, mas tem dias que eu subo 10. Então, a única coisa que eu sei é que é um caminho sem volta. E que se eu conseguir chegar no momento da minha vida em que eu posso atender minhas pacientes cada vez melhor, porque eu estou mais feliz, então eu transbordo nelas mais felicidade a despeito do conhecimento técnico. E paralelamente a isso, eu posso ensinar outras colegas minhas a ter uma vida em que elas podem viajar tanto quanto eu tenho viajado, eu não vou mais parar. Se eu fizer a diferença na vida de uma, vai ter valido a pena. É, e a todos os dias quando a gente acorda e pensa, hoje eu sei que eu posso fazer a diferença da vida de alguém. Agora, como você, como médica, já sabe que faz isso quando você se coloca ali à disposição, mas primeiro você começa a enxergar sobre você. E eu acredito que vem de encontro bem ao que você vai ter de oportunidade para as outras médicas que podem segurar na sua mão. O caminho você já percorreu. Então, hoje você na posição de mentora pode mostrar para as mulheres que elas podem segurar na sua mão. Que talvez elas estão nessa correria do dia a dia sem enxergar esse degrau acima. Exato. Às vezes a gente fica tão... A gente coloca tanta crença de que a montanha é alta demais que a gente não tenta subir. E se você não se concentrar na altura da montanha inteira e pensar só no próximo degrau, a probabilidade de você alcançar níveis cada vez mais altos e ter uma vista cada vez mais bonita é muito maior. E na verdade, em relação a sucesso, e aí isso eu aprendi mais consistentemente como gestora dentro das empresas, o sucesso é muito solitário. Então, quanto mais você chega próximo a um topo, mais rarefeito o ar fica. Então, é importante subir degrau a degrau, porque no momento que você vai subindo e escalonando devagar, você vai
não só fisicamente como mentalmente, se preparando para o nível seguinte. Você desejar uma escalada em que você sai do primeiro andar para o 10º pode até ser bacana, mas você vai chegar no 10º e talvez você não consiga suportar o que aquele 10º andar vai te exigir. E as exigências, conforme a gente vai crescendo, elas vão aumentando. Então não vai ficando mais fácil, mas a gente vai se fortalecendo. Então fica fácil aquele degrau lá embaixo que a gente olhava para ele e dizia, eu não vou conseguir. E aí você conseguiu. E aí quando você está no 10º, olha para o segundo, mas você subiu todos, você diz para quem está lá embaixo no segundo andar, sim, você vai conseguir. E eu tô aqui, eu não vou desistir. Como você faz diariamente conosco da sua comunidade, eu também garanto, porque foi isso que eu aprendi. Eu não vou te deixar desistir. Eu não vou desistir de você. Então esse é o meu propósito de vida agora. Para toda mulher que estiver disposta a aprender, eu tô disposta a ensinar. E quando a gente fala de quem já seguiu o caminho, que é o seu caso, já seguiu o caminho, já sabe quais são as direitas, quais são as esquerdas que dão certo e que não dão, para você conseguir prosperar na área da saúde, porque dá para crescer muito nessa área. Você é resultado disso, por isso que você tem tantas conquistas e ao mesmo tempo como que você conseguiu desenvolver uma mentoria para mostrar para outras mulheres que elas podem ir além do jaleco branco. Isso, muito. Às vezes a gente fica com a sensação numa formatura de medicina que a gente tem um caminho a trilhar. É um caminho. Você vai ter seu consultório, você vai fazer o seu plantão e a vida é tão maior e você não precisa abrir mão de absolutamente nada. E a proposição é justamente essa, que você enriqueça com a medicina no momento em que a medicina enriquece quem você é. E aí sim, como diz o filósofo, você coloca todas as suas riquezas sobre a mesa e decide quem comanda quem. E a maior riqueza que a gente pode ter na vida, com certeza absoluta, é o legado que a gente quer deixar aqui, depois da nossa passagem. Então, transformar a vida de quem cuida agora é tão importante para mim, como vencendo transformar a vida de quem precisa ser cuidado. Então, o cuidador, que digamos assim, o médico, ele também está agora precisando de uma atenção. A gente passou por um momento de uma fala de heroísmo durante a pandemia e a gente está saindo do heroísmo para o cansaço. E agora essa estafa, e principalmente mulheres que juntam a carga de médicas, de mães, de empresárias, às vezes também, fazer com que elas gerenciem essas multitarefas a ponto de fazer com que a esfera do autocuidado seja tão relevante quanto qualquer outra. E aí sim, transbordar na vida dos seus pacientes, dos seus familiares, dos seus filhos, o melhor que elas têm dentro delas. Então eu queria que você trouxesse uma dica principal para quem quer ter essa mudança de vida, não enxerga muito além do que tem dentro das quatro paredes de um consultório. Como que as pessoas podem olhar à frente? Não só quem vai poder conhecer um pouco mais à frente da sua mentoria, mas já olhar. Tem outras visões. Como que você fez e como que as outras pessoas podem fazer? Buscar autoconhecimento, buscar treinamentos? A base, o alicerce da construção de qualquer império é sempre interna. Então, você precisa se fortalecer. Eu adoro os testes de personalidade e acho fundamental ressaltar que personalidade, tanto quanto genética, mas é papo para um podcast inteiro, não são sentenças. Então, além de você entender quem você é muito importante que você entenda como você se comporta. Porque a forma como a gente reage às coisas que acontecem conosco fala muito mais pra gente de onde a gente vai chegar do que a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela tá ali. Agora a gente pode trabalhar o nosso comportamento. Então, pra mim, esse é o alicerce. E é fundamental. A partir disso, a partir de um alicerce muito sólido, você constrói um império do tamanho que você sonhou. E aí não tem como a gente escapar do que é o tripé básico de saúde. E todos os médicos sabem que dormir, se nutrir e se movimentar são fundamentais. Esse é o tripé que é indispensável. Depois disso, a gente tem que evoluir para as emoções e toda uma inteligência social.
que o médico ele está submetido às vezes a um ambiente social diverso, e é difícil explicar isso para quem é do contexto externo a isso, mas para mim que vivi, acredito que a inteligência social dentro do trabalho médico é fundamental, e aí envolve tanto a questão profissional quanto a sua carreira. Dica número 1 para começo de história é perfil comportamental. Sem dúvidas, assim, compreender quem você é e ter clareza de onde você quer chegar, pelo menos do próximo degrau. E aí sim começa a ter muito mais motivação para subir outros degraus. Eu acho que isso também aconteceu com você, de você começar a perceber, bom, tá aqui, tá tudo bem, o que eu ganho tá bem, tá tudo bom, mas e o legado que eu vou deixar? A missão que eu tô deixando, será que tudo tá dentro do meu propósito? Eu acho que tem muita gente, mesmo que já saibam as suas profissões, falando especificamente na área médica, na área da saúde, já sabe o que tá fazendo ali, mas será que sabe mesmo? Então, será que é o alpiste dentro da gaiola? Porque, querendo ou não, existe uma cultura em torno do profissional médico e uma visão de sociedade em torno dessa construção de carreira. E desmistificar isso tem que começar de dentro para fora. A gente cuida e a gente também precisa ser cuidado. No momento em que você atinge determinado patamar de, daqui a pouco, fortunas, vamos dizer assim, ou que envolva só questões financeiras, posicionamento social, será mesmo que você está satisfeito quando você bota a cabeça no travesseiro? Será que dentro do seu coração bate a melhor de todas as energias, ou você deseja mais, você quer mais? Será que você não quer mesmo de fato ter um mês inteiro para viajar com seus filhos e com o seu marido? E será que essa construção que você está fazendo de um império médico te devolve tudo isso? Te dá esse tempo de qualidade? E eu não tô aqui de forma nenhuma fazendo apologia à pobreza ou nada nem parecido com isso. Muito pelo contrário. É fazer com que as nossas conquistas trabalhem pra gente e não o contrário. E é através da nossa satisfação plena, do nosso encontro com o que dispara o nosso coração, a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão convivendo conosco, então, se sintam cada vez mais livres para fazer o mesmo. Tem uma parte de um filme um pouco antigo que ele diz que, de fato, o nosso medo não é da escuridão. A gente tem medo do nosso brilho e da potência que a gente pode ter. No momento que a gente entende que, se a gente se der o direito de brilhar, quem está conosco pode brilhar também, a gente começa a entender que brilhar é sobre iluminar caminhos. Então você transborda mais. Se você está ali exercendo a sua profissão médica e isso faz o seu coração disparar plenamente, e você percebe que essa ajuda que você dá para as outras pessoas já te preenche, eu acredito que você está no caminho certo. Agora, se tem muita angústia por trás, quando você tira o jaleco, você chega em casa e atrás do jaleco tem alguém que está em sofrimento verdadeiro, aí sim, deixa eu pegar na mão, deixa eu guiar, deixa eu te tirar disso, porque eu já estive ali, eu já estive nesse lugar e eu já desejei desistir de coisas que são realmente importantes, e talvez eu tivesse lá atrás desistido e eu não sei onde eu estaria hoje. Eu só sei o caminho de uma pessoa que estava nesse lugar e que não desistiu. Então, é possível. E se eu conseguir, eu tenho certeza absoluta que qualquer outra mulher médica é capaz de conseguir também. Sensacional, e é por isso que cada vez mais você vai brilhar, levando mais mulheres, mais médicas para entenderem essa missão através da sua mentoria, através dos seus atendimentos. Isso é fundamental. Muito obrigada pela nossa conversa, passou rápido demais, eu tenho certeza que foram muitos ensinamentos não só para mim, falando sobre saúde, sobre estar bem e ir subindo degraus, então eu quero agradecer por você estar aqui, mais e mais sucesso. Eu que agradeço o convite, foi uma experiência sensacional, muito obrigada e de mãos juntas, vamos. Isso mesmo, isso mesmo. E a todos vocês, para conhecer mais o trabalho da doutora Júlia, é só entrar nas redes sociais dela.
Está como doutora? Doutora Julie Zanrosso. Doutora Julie Zanrosso. E para vocês conhecerem mais sobre Mulher Palestrante, é só entrar lá no @Mulher Palestrante e até o próximo episódio. Tchau, tchau.